Oi, meu nome é Vinícius Leite e sou do terceiro ano de administração. Vim falar um pouco hoje sobre propriedades coligativas, conteúdo do segundo ano. Bom, vamos dar início ao conteúdo. As propriedades coligativas são aquelas que percebemos quando é adicionado um soluto não volútil a um solvente. A intensidade com que essas propriedades apresentam-se depende somente da quantidade de partículas do soluto na solução, mas não depende da natureza do soluto. Os solutos não voláteis podem ser moleculares ou iônicos. Vamos supor um exemplo de um soluto não volátil molecular, que é o açúcar, que vemos na forma de cristalzinhos brancos, porque milhares e milhares de moléculas estão bem unidas, formando assim esses cristais. Mas quando dissolvemos açúcar em água, suas moléculas separam e ficam isoladas. Por isso não conseguimos visualizá-los, mas as moléculas de C12, H12 e O12 estão lá dissolvidas na água. Um exemplo de soluto não volátil iônico é o sal, como todo mundo conhece, o cloreto de sódio, na tabela periódica, NaCl, cujas fórmulas unitárias estão também unidas, formando aglomerados iônicos de estrutura geométrica bem definida, que são chamados de retículos cristalinos. Mas ao ser colocado em água, o sal reage com as moléculas dela, tendo seus íons separados. Ocorre uma dissociação iônica no caso. Assim, os íons Na positivo e Cl negativo ficam dispersos na água e também são visíveis a olho nu. Assim, essas partículas, no caso moléculas ou íons, que ficam dispersas no solvente, que geralmente é a água, são as responsáveis por mudanças em determinadas propriedades do solvente. As 4 propriedades coligativas são tonoscopia ou tonometria. O efeito tonoscópico é a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Quando preparamos uma mistura de água e açúcar, por exemplo, as moléculas de açúcar dissolvem-se porque são populares como moléculas de água. Elas interagem umas com as outras por meio de forças intermoleculares, o que dificulta as moléculas de água da superfície do líquido passem para o estado de vapor e escapem do solvente. O abaixamento relativo da pressão máxima de vapor é representado pela relação ΔP e P2 e pode ser calculado por meio desta fórmula. Ebulioscopia ou ebuliometria são os 2 exemplos. O efeito ebulioscópico é o aumento do ponto de ebulição de um líquido quando adicionamos um soluto não volátil a ele. Vamos supor um exemplo. Quando temos água fervendo, ou seja, que já atingiu seu ponto de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar, e adicionamos açúcar, a água para de ferver na hora, ou seja, a temperatura de ebulição aumentou. Isso acontece pelo mesmo motivo mencionado para o efeito tonoscópio, isso é, a interação entre as moléculas do solvente e do soluto dificulta que a molécula passe para o estado de vapor. Por isso, é necessário adicionar mais energia na forma de calor para que a solução entre em ebulição. O aumento do ponto de ebulição pode ser calculado com a fórmula, exemplo de soluções moleculares, ΔTE igual a KE vezes W. Soluções iônicas, ΔTE igual a KE vezes W vezes I. Crioscopia ou criometria. O efeito crioscópico é a diminuição do ponto de congelamento de um líquido quando o soluto não volátil é adicionado a ele. Por exemplo, em lugares frios, as águas do mar são formadas uma camada de gelo somente na superfície, porque ela é formada somente por água. Já a parte líquida que fica abaixo do gelo não se congela porque
Além de o gelo ser isolante térmico natural, essa água possui vários sais dissolvidos que diminuem ao ponto de congelamento. Bom, esse foi um pouco do conteúdo de Química do segundo ano, e é isso. Obrigado.